metas. Bom, agora sim, o estado mínimo e o estado de bem-estar social, tá? Última aula desse ano, tá? De sociologia, última aula online. Bom, vamos lá. O que que são os conceitos e modelos de welfare state e do estado mínimo, tá? Essa ideia do welfare state, ela começa a surgir a partir da década de 30 nos Estados Unidos, ok? Após ahn, após a crise de 29, tá? Então a gente tem a ideia do bem-estar social. Só que, por exemplo, já no final do século XIX, início do século XX ali, nós temos uma tendência mundial a diminuir o espaço do Estado na vida econômica, tá? Então eles chamam isso de welfare state, ou Estado mínimo. O que que seria isso? O Estado, né, vamos lá, pega lá um Estado socialista, que não existe no Brasil, é claro, mas, por exemplo, no Estado socialista, o Estado é total. Então, o Estado que a gente está falando aqui é o governo. Então, o governo cuida de todas as áreas sociais, econômicas, políticas, são controladas pelo governo. Então, Estado total. Qual é o contrário de total? Estado mínimo, tá? Que se vem então a ser isso? Seriam estados mais atualizados, em que a participação do governo tem que ser a mínima possível, tá? E assim, quanto mais mínimo, melhor, literalmente. Quanto mais mínimo o Estado é, mais neoliberal ele se torna. Então, por exemplo, no transporte, liberdade total. Tá? No Brasil, por exemplo, você não tem nada particular de transporte a não ser os correios, que são algumas entregas que não são mais a maioria. Tá? E o Correio, assim, já não é o primeiro governo federal que está tentando privatizar o Correio. Então, é uma história bem longa aí, já de quase 20 anos tentando privatizar os Correios. Ok? Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, as estradas, as principais estradas não são mais do governo, elas são privatizadas, né? As rodovias, os portos, os aeroportos, né? Eles são privatizados. Então, ali na parte do transporte, a gente já tem um estado mínimo. É tudo privado, é tudo particular ou privado. Aonde que eles estão indo agora para esse estado mínimo? Energia elétrica e também água. No sistema de abastecimento de água, esgoto e energia elétrica. Os caras querem estado mínimo, então você vai pagar para uma empresa, você não paga mais para o governo, tá? Então é muito comum, nesse tipo de situação, o governo vai priorizar ali basicamente só saúde e educação. O resto vai ser tudo particular, tudo privado. Tirando, por exemplo, Estados Unidos, até a saúde ela é particular, ela é privatizada, tá? Nos Estados Unidos, no caso, só entra nesse contexto a educação. O resto, tudo, o Estado já privatizou, ok? Bom, no Estado mínimo exigida ação, é exigida a ação e a intervenção no sistema como um regulador das relações econômicas, coibindo monopólios, por exemplo, ou protegendo consumidores. O que que ele está querendo dizer isso aqui? O Estado, ele pode criar as regras para a economia, mas ele não pode intervir, tá? O que que seria essas regras? Por exemplo, ele tem que aumentar o máximo a lei da oferta e procura, ok? E isso ele deve, por exemplo, indiretamente estimular a economia. Por exemplo, a economia brasileira, o dólar não pode ser muito barato e o dólar não pode ser muito caro. Tá? Os especialistas falam sobre isso. Por exemplo, se o dólar no Brasil custar R$ 3, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo fala, seria maravilhoso, não é tão bom assim para a economia na atualidade. Por quê? O Brasil não é um país tão forte para manter o dólar tão baixo. Mas também o dólar não pode chegar a R$ 10. Entenderam? Então tem que manter um meio termo. Para controlar, o governo consegue controlar a subida ou a descida do valor do dólar? Não, mas ele consegue ali estimular tanto para subir quanto para descer. Como que o governo faz isso? Vamos supor que o dólar semana passada lá na eleição do Trump foi a 5,80, foi notícia em tudo que é jornal do Brasil. Então o governo vai lá e vende dólares. Como assim o governo vende dólares? O governo tem uma reserva de dólares em bilhões de dólares que ele pode vender, certo? Quando o governo vende o dólar se torna mais barato. Então ele consegue ele diminuir 20, 30, no máximo, não tô mentindo, não é tanto, tanto centavo assim, mas uns 10 centavos ele consegue diminuir no preço do dólar, tá? Aí vamos supor agora, essa semana o dólar tá 5,50,
5,50. Semana passada o governo vendeu a 5,80, diminuindo o valor para 5,70, supor. Essa semana está 5,50. O governo vai lá e compra todo o dólar de volta e joga para 5,60 de novo. Então eles vão regulando o preço, tá? Não deixando nem muito alto, não deixando nem muito baixo. Então vai regulando, ok? Isso seria a ideia, tá? Do governo como estimulador do comércio, da economia, mas ele não controla. Tá? No restante do tempo, supõe-se que os mecanismos naturais mantêm o mercado em equilíbrio. Tá? Então, segundo o Adam Smith, lá ainda filósofo, economista do século XVIII, pai da economia liberal, a sociedade, a economia capitalista é feita de leis naturais. Elas têm uma autorregulação. Claro, na atualidade nós vemos que deixar a economia totalmente livre é um pecado, porque já tivemos crises econômicas por causa disso. E que o governo tem que não é controlar, mas sim estimular, tá? Então aí vai entrar o estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, ele vem para regular isso também de uma forma. Então, por exemplo, o estado de bem-estar social foi criado nos Estados Unidos a partir da década de 30, copiando modelos soviéticos. O que que seria isso? O governo passa a intervir na economia de um ponto de vista mais amplo, não num ponto de vista mais incisivo, num setor específico da economia. Então, sim, mas no geral, mais no amplo, tá? Então, o New Deal, lá, o novo acordo, que vocês devem ter visto já nas aulas de história, ele vai explicar o seguinte, ó, a gente vai pegar reservas que tem no governo, tá? O governo dos Estados Unidos tinha bilhões de dólares reservados naquela época, e vamos investir em obras públicas. Essas obras de públicas vão ali gerar melhor abastecimento de água, abastecimento de esgoto, eletricidade, melhor transporte, rodovia, etc, etc, etc. Então o governo pegou dinheiro e investiu. Para poder fazer essas obras, o governo teve que contratar milhões de pessoas. Quando vocês podem ver na foto, era um trabalho quase que braçal. Então você precisa de milhões de pessoas para trabalhar. E os Estados Unidos estavam em crise econômica, né? A quebra da Bolsa de Nova York ainda estava ressoando. Então, para diminuir a quantidade de desempregados, o governo teve que contratar milhões de pessoas para fazer suas obras públicas. Qual que é a intenção aí? Olha só, com melhor transporte, com melhor rodovias, com melhor portos, aeroportos, isso estimula também o comércio, entrada e saída de produtos, que vai gerar mais empregos, tá? Então, aquela coisa, o governo deu uma estimulada, mas essa estimulada, ela foi vital para que a máquina voltasse a funcionar de uma forma que pudesse abranger ali a um momento de crise, tá? Então o governo teve que intervir. O governo dos Estados Unidos era totalmente contra os governos anteriores, tá? Então quando era o Hoover lá, ele falou: "Não, deixa aí acontecer, vamos ver o que acontece". A economia liberal. Quando entra o Roosevelt já em 32, 33, né? Quando ele entra em 33, fala: "Não, a gente tem que intervir nessa economia aí porque os Estados Unidos está uma crise já há 3, 4 anos e a situação só vai piorando, milhões de desempregados, milhões de pessoas no abismo da miséria, tem que tirar esses caras daí. Então vamos intervir. Vamos multar atrás, um passinho para trás. Por quê? Os caras copiam um modelo meio soviético, um modelo de Estado socialista, onde a economia era controlada pelo Estado. Então o Estado que vai falar, ó, temos que investir aqui, ali, temos que trazer isso aqui, melhorar aquele canto. Bom, A isso já foi. B. A proposta do Brano Perveridge, né, de 42, assim chamado em homenagem ao seu idealizador, o britânico William Henry Perveridge, que no contexto do pós-guerra sugeriu as primeiras medidas para transferir recursos de pessoas empregadas para pessoas aposentadas. Então, aqui eles criam o que nós chamamos de previdência, tá? Então, você trabalha, alguns de vocês já trabalham, alguns vão trabalhar daqui a alguns anos. Se você trabalha com carteira assinada, como eu trabalho na escola, a escola retira um percentual do meu salário todo mês, tá? Isso é descontado em folha salarial, tanto aí quanto eu trabalho no estado. E aí eu tenho, assim, o governo estipula que eu tenho que trabalhar durante 30 anos. Depois de 30 anos eu posso me aposentar. Como que eles vão pagar meu salário pós-aposentadoria? Com esse dinheiro que eles vieram retirando no meu salário, tá? Ao longo de 30 anos. Claro que para o governo, eles esperam que eu viva ali mais 5, 10 anos. Trabalhei 30, vou agora ficar de férias durante 10. Ok? Geografia, a gente trabalha mais esse tema lá no fundamental, né? Que é aquela coisa da ideia do crescimento de expectativa de vida, quantidade de tempo trabalhado, etc, etc. Então, eles criam a ideia da contribuição.
A contribuição entra dentro do bem-estar social? Sim, mas ele é uma contribuição feita pelo próprio trabalhador, operário, para que lá no futuro, se ele chegar lá no ápice da idade, né, ele poder se aposentar e tiver os últimos anos dele uma condição de vida melhor do que depender de trabalhar até morrer, tá? Todos os países adotam o sistema de aposentadoria? Não, minoria, tá? Brasil adota. Bom, de forma resumida, podemos dizer que o modelo de Estado do bem-estar social quer dizer a intervenção do Estado na economia com o objetivo de garantir direitos sociais. Emerge no espaço existente entre as nações que defendem a ineficácia das economias de mercado, como países socialistas e comunistas, e as nações que, mesmo no plano do capitalismo, encontraram motivos para realizar políticas que tivessem o propósito de diminuir a desigualdade social ou tornar o capitalismo menos selvagem. O welfare state liberal, então, em que predomina a assistência aos comprovadamente pobres, reduzidas transferências universais ou planos modestos de previdência social, e onde as regras para habilitação aos benefícios são estritas e muitas vezes associadas ao estigma. São seus exemplos típicos: Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então, nesses países você consegue previdência, sim. Por exemplo, se você for um deficiente físico, que você não tem condições nenhuma de trabalhar, e os seus parentes mais próximos não têm condições de te manter, você tem direito a uma ajuda de governo. Mas isso é casos bem peculiares. Não é qualquer caso, por exemplo. Tá? São casos bem peculiares. Não é qualquer caso que o governo vai lá e vai dar um salário para a pessoa poder se manter. Por exemplo, durante a pandemia, os Estados Unidos, como outros países também, ajudaram financeiramente pessoas que ficaram desempregadas. Tá? Nos Estados Unidos, você não tem carteira de trabalho, você tem contrato. Tá? E o contrato não prevê, por exemplo, lá férias remunerada. O contrato não prevê 13º. A maioria das empresas, se for uma empresa grande que você estiver trabalhando, para ajudar um pouquinho, eles te dão participação de lucro, mas o resto eles não te dão, ok? Bom, esse foi o Welfare State liberal. Welfare State conservadores e fortemente corporativos, em que predomina a preservação de diferentes status, os direitos, portanto, aparecem ligados à classe ou aos status. A ênfase estatal na manutenção das diferenças de status significa que seu impacto em termos de redistribuição é desprezível. Inclui-se aqui casos típicos: Áustria, França, Alemanha e Itália. Existe essa ajuda do governo, porém, essa ajuda do governo não é o suficiente para diminuir a desigualdade social. Só que, se vocês notarem, a maioria dos países citados aqui são países que têm uma desigualdade social muito pequena. Tá? Então, por exemplo, na Áustria, você não vai ter ali uma aposentadoria, porque todo mundo tem plena qualidade de vida. É um país lá que o IDH deles é muito alto, a expectativa de vida é muito alta, ele já tem incentivo ao trabalho dos idosos, então ele tem toda uma constituição. Então, em casos aí raros também, é que esse Estado vai ajudar. Mas mesmo assim, quando ele ajuda, é uma ajuda mínima, não é uma ajuda que vai simbolizar uma mudança de vida. Os regimes social-democratas, né, em que o universalismo e a desmercantilização atingem amplamente a classe média, e onde todos os segmentos sociais são incorporados a um sistema universal de seguros, no qual todos são simultaneamente beneficiários, dependentes e, em princípio, pagadores. Não cabe dúvidas que aqui se falando de um número limitadíssimo de países escandinavos. Aqui, então, social-democracia. Todo mundo paga, todo mundo tem direito, tá? Porque não existe desigualdade social. Então, por exemplo, lá na Noruega, saúde é pública. Na Noruega, educação é pública. Na transporte é público. No Brasil, transporte não é público, pessoal. Transporte é coletivo, porque a gente tem que pagar. Você tem que pagar, não é público, ok? Transporte é coletivo. Na Noruega, o transporte é público. Você não paga por passagem de ônibus. Qualquer lugar do país que você vá. Só que é claro, os impostos são altos lá? Sim. Ah, mas eu não vou usar transporte público. O problema é seu, você vai ter que pagar. Ah, mas você vai pagar. Entendeu? Ah, mas eu não uso lá saúde. Saúde lá na Noruega de alta qualidade e todo mundo tem que pagar. Se você quer pagar a mais, problema é seu, que nós estamos dando uma saúde de qualidade, tá? Então, esses são regimes social-democratas.
Bom, a crise do modelo do bem-estar social está relacionada ao crescimento da complexidade das sociedades democráticas de massa. Os movimentos sociais cada vez mais impuseram uma maior participação de segmentos fragilizados da sociedade em termos de representatividade nos segmentos dos sistemas democráticos. Como dizemos, os casos públicos são definidos em função de escolhas políticas. Ah, nada mais razoável, portanto, que esses grupos pressionassem o Estado para a consecução de políticas sociais que beneficiassem trabalhadores e os indivíduos mais vulneráveis. Então, por exemplo, aqui entra no caso o Brasil, tá? Nós temos um bem-estar social amplo, porém precário, no ponto de vista que ele tenta ajudar um número cada vez maior de pessoas, mas ele não dá conta. Então, nós temos o sistema de saúde, nós temos o sistema de educação, nós temos o sistema de bolsas, auxílios, tá? Em oposição aos modelos de welfare state, a proposta do Estado mínimo recebeu um significativo impulso com o processo de globalização. Vamos lá. No Brasil, o Brasil, cada vez mais, essa ideia de Estado mínimo ganha força. Tá? O Brasil é um Estado capitalista neoliberal, onde principalmente o governo, na atualidade, tanto do ponto de vista municipal, estadual, federal, ele tenta diminuir ao máximo a participação do Estado na economia. Ok? Tratava-se de restringir a ação do Estado e deixar que o equilíbrio do mercado fosse obtido de forma natural. Qual que é o grande problema? No Brasil, isso devido ao tamanho do Brasil, a população brasileira, que já tem o hábito de ter acesso a esse tipo de situação, não deu muito certo. Então, no governo Bolsonaro, por exemplo, quando ele se elegeu, ele criticou demais lá as bolsas auxílios e falou que ia tirar, ia diminuir essa farra, pá, 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 beleza. O pessoal que é a favor de diminuição votou em massa no Bolsonaro, ele ganhou a eleição em 2018. Mas isso, o Bolsonaro percebeu que para ele se reeleger em 2022, o que ele falou? Não, eu vou voltar com as bolsas auxílio. Tem que ajudar o povo, tem que ajudar o pobre, porque o pobre não sei o quê. Então, assim, esses caras, principalmente o governo, os políticos, eles dependem muito de uma aprovação social. Então, muitas vezes, eles criam ou prometem ajudas de governo que são um tiro no pé. Tá? Porque muitas vezes eles entregam isso à população, mas não exigem nada de qualidade de volta. Tá? Sem redes mínimas de proteção ao trabalho ou desemprego, a educação e a saúde, a população ficou à mercê da boa vontade de empresas e das grandes corporações que assumiram as funções antes da cargo do Estado. Privatização. Pior, esse fenômeno ocorreu no momento em que mais se precisava de apoio às políticas sociais, já que a globalização fez com que empresas transferissem suas indústrias de país, nações deixassem de produzir determinados produtos em razão da pressão da concorrência, os mercados de trabalho se tornassem cada vez mais exigentes em relação à qualificação profissional. É nítido que cada ano que passa, as pessoas que trabalham têm que se especializar cada vez mais. Quem era um trabalhador básico há 20 anos atrás, dificilmente ele consegue emprego hoje. O cara tem que ter uma especialização. Então, aí muitos que já vão batalhar por vagas de emprego numa empresa, estágio, etc e tal, os caras vão pedir inglês, vão pedir informática, né? Vão pedir, se você for um aluno de escola particular, você passa na frente da escola pública, porque eles acreditam que você tem uma boa comportamento, né? Você sabe seguir melhor as regras, tá? Você é um cara mais comprometido, então isso é um currículo. Aquele que não tem como investir num currículo, ele tá lascado, tá? Ele vai depender do Estado. Por quê? Cada dia que passa o Estado é mais neoliberal. É que nem, por exemplo, o McDonald's. McDonald's até 10 anos atrás, você tinha lá várias caixas, né? Você ia lá, comprava, pedia para uma pessoa. Hoje em dia não tem, você tem os totens. Se você precisar de um caixa, nossa, outro dia eu fui no McDonald's, faltou, tava sem internet. Eles estavam sem iFood e você só conseguia pagar no dinheiro, porque as maquininhas sem internet não funcionam. Deu pane, só por causa que estava sem energia, não tinha internet. Então vocês imaginam, né? Então, esse é o estado global, é a globalização atual. Ok? Então, o governo ele não cria regras,
para o trabalho. O governo faz o contrário. A polêmica dessa semana, né? Foi para votação do governo desfazer a escala 6 por 1, né? A maioria dos deputados votou contra. Por quê? Só ela quer destruir a economia, tá? Esses caras que defendem o Estado mínimo, eles acreditam que se você cria leis que protegem o trabalhador, encarece a mão de obra. Se encarece a mão de obra, gera desemprego. Então eles falam Estado mínimo. O Estado não pode intervir. Ah, mas os caras estão sendo muito explorados. Não, isso é culpa do capitalismo. Por quê? Porque no capitalismo você tem que ser explorado. E o capitalismo te dá todas as possibilidades para você virar um cidadão melhor. Então, também pegando um gancho aqui, né? Por exemplo, hoje vi assim de relance, né? Um negócio na internet, por exemplo, um repórter para lá no meio Belo Horizonte e pergunta para o cara: você faz o que da vida? Ah, eu sou estudante de medicina. Tá, como foi difícil você entrar? Ele falou, foi, porque eu tenho 29 anos e eu estava trabalhando de garçom e eu quis fazer independente, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho e piriri, piriri, miriri, piriri, né? Então o cara falou, demorei 4 anos fazendo estudos, prestando vestibular para conseguir passar, conseguir entrar. Então, cara, meritocracia. É isso que os coachings falam muito hoje em dia, meritocracia. Mas será que o Estado te dá meritocracia? Será que essa meritocracia é só um engodo para te enganar? Para te colocar ali numa situação que você sabe que dificilmente, sem ser qualificado, você vai alcançar uma oportunidade? Que o Estado mínimo ele fala sobre isso. Se você quiser alcançar uma oportunidade, você tem que correr atrás. Não é o Estado que vai te chegar e criar possibilidades para você crescer como indivíduo social. Hoje em dia é uma coisa independente, tá? Então, o Estado mínimo, ele faz com que o indivíduo social, ele corra atrás dos seus objetivos. Você não tem nenhuma dificuldade. Além da sociedade, que é uma disputa muito grande. Tá? Já lá no bem-estar social, o Estado vai criar mecanismos para você conseguir, de alguma forma, facilitar você alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, no bem-estar social, você vai ter um programa de cotas. Entenderam o que eu estou querendo dizer? O Estado brasileiro, ele é meio a meio. Então, ao mesmo tempo que ele é um Estado neoliberal, ele tenta criar ali algumas situações de bem-estar social para diminuir a desigualdade. Só que nós sabemos que no governo tem aqueles que apoiam o Estado de bem-estar social e aqueles que apoiam o Estado liberal, tá? Então, por exemplo, tem políticos lá que apoiam a reforma agrária. Isso está mais pro lado do Estado do bem-estar social. Tem outros que apoiam lá diminuição das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas e mais terras para agropecuária, aumentando a economia. Então, esse é um Estado neoliberal, tá? Enquanto um ali tenta criar mecanismos para diminuir a desigualdade social, o outro tenta criar mecanismos para crescimento econômico. É um, a gente pode dizer que é um braço de como fala, aquele cabo de guerra, um grupo puxando de um lado, um grupo puxando do outro. Tem momentos que isso se destaca, tem momentos que não vai tão bem, tá? Tem momentos que a gente não consegue fazer com que isso dê bons resultados, vamos dizer assim, né? Bom, acho que é o último slide agora. Ó, outro aspecto de extrema relevância que explica a hegemonia do modelo de Estado mínimo ao final do século XX, está associada à disseminação de ideias do individualismo e da meritocracia. Foi aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Típicos de um mundo globalizado. Então, o Bruno não vai virar advogado porque ele não correu atrás. Ah, mas o Diogo conseguiu. Então, o Diogo ele se dedicou mais do que o Bruno. Não existe sorte, existe competência. Você que tem que correr atrás, né? Se antes o individualismo materializava as expectativas de uma sociedade em que todos os indivíduos fossem semelhantes, a partir dos anos 90, ele ganhou outras características. Então, cada indivíduo seria responsável por si e apenas por si. Então, vocês estão num campeonato, vocês estão numa disputa, né? Imagina aí que 5 alunos ou alunas da sala vão disputar medicina na USP. Lá vocês, na escola, vocês são amigos, lá vocês são concorrentes, né? Claro que o desejo, talvez, de todos é que os 5 passem, mas só tem uma vaga por 5, então é cada um por si.
Tá? Da mesma forma como nações competiam como iguais no mercado, prevalecendo aquelas que oferecessem produtos mais baratos e de melhor qualidade, os indivíduos deveriam competir por cargos, salários e oportunidades como se todos fossem iguais. O critério que deveria nortear o sucesso ou o insucesso dos indivíduos era o do próprio mérito, ou os melhores teriam os melhores salários e os mais aptos construiriam as melhores carreiras, os mais esforçados conseguiriam vagas nas melhores universidades. Gente, isso aí desculpa a palavra, é uma lorota. Isso aí não tem nada a ver. Eu vou ser bem sincero com vocês, assim, é claro que na escola a gente diz que os melhores alunos, aqueles mais comprometidos, aqueles mais competentes, vão conseguir vencer, mas nem sempre isso acontece. A gente já viu muito cara assim, tipo, desregrado, descomprometido, que muitas vezes lá na frente o cara tem uma forma de fazer as coisas que vale dar uma vantagem. Tá? E o cara vence mais na vida, ok? Eu mesmo, eu vou falar para vocês assim, eu era o melhor aluno da minha turma, nunca fui. Na faculdade que eu me esforcei demais, na faculdade eu não minto assim, tanto na graduação quanto na pós eu me destaquei, mas no- na, no, na escola, nossa, nunca, assim, eu tinha alunos, amigos que tiravam notas muito melhores que a mim, falavam, esse cara vai ser professor. Tinha filhos de professor que estudavam com a gente, falando, nossa, aí você vai ver o cara hoje em dia é auxiliar de produção. Então você vê assim, nossa, aquele cara tinha tudo para vencer na vida. Talvez daqui a 10, 15 anos, se vocês se reencontrarem, os que continuarem, vão falar, nossa, e tal pessoa? Ah, tal pessoa não deu certo na vida. Ah, tal pessoa foi presa. Ah, mas era tão. Não, e tal pessoa. Isso aí, esse negócio de meritocracia é um tiro no pé. Porque você acha assim, se eu correr atrás, se eu acordar todo dia, quem cedo madruga, Deus ajuda. Não, ajuda, você correr atrás ajuda, mas se você não tiver ali outras possibilidades, outras capacidades, às vezes até se arriscar um pouco, dificilmente você consegue. Eu falo isso para mim por causa da faculdade. Foi hoje em dia eu não me arriscaria como eu me arrisquei quando eu fiz a faculdade, porque eu consegui bolsa de estudo, mas eu, tipo assim, deixar emprego para trás, deixar um monte de coisa para trás e trabalhar não, estudar. Aí todo mundo, nossa, mas você vai estudar e como você vai pagar Eu fiquei um ano da minha vida assim que foi terrível, né? Tem que ser mãe kamikaze, tem que falar assim, ó, vai ser isso aqui, pronto, acabou. Ah, mas você quer mais esse cara? Não, tem que tentar. Se der errado, eu volto, tento de novo, faço outra coisa. Senão, a gente fica meio estagnado às vezes, ok? Bom, só para finalizar aqui, sem uma estrutura de saneamento básico, podem ter o mesmo desempenho nos exames vestibulares do que crianças que nasceram no seio de famílias privilegiadas e que estudaram nas melhores escolas. É impossível. Claro, gente, olha lá, uma criança periferia, uma em cada 1.000 entra na faculdade. Uma criança classe média, de cada 100, 90 entra na faculdade. Ou seja, essas crianças estão em pé de igualdade para competir pelas melhores vagas, melhores oportunidades. E esse é um alicerce importante na defesa do Estado mínimo. Quer dizer, você só não vence na vida porque você não quer. Né? Se todos são iguais e se cada um vencerá em função do próprio mérito, o que justifica a intervenção do Estado e execução de políticas públicas sociais? Se existe... Foi isso a aula de hoje. Explicações.